Olá, pessoal. Nesse momento do nosso encontro de oração, um momento onde nós refletimos um pouco sobre a palavra de Deus, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós faremos uma leitura a partir do versículo 15. Eu quero trazer um pouco de luz, um pouco de reflexão nesse momento a respeito de algo que tem acontecido, especialmente aí nas redes sociais nos últimos dias, e eu acho que é importante a gente pensar a esse respeito e inclui, né, nesse sentido, a nossa vida de oração. Então, Romanos capítulo 12, verso 15, o meu conselho para você é que se você não fez a primeira parte do nosso encontro de oração, que é o momento de adoração, confissão, intercessão, que você faça primeiro isso, porque dessa forma você vai preparando o seu coração para uma reflexão que é necessária para nós, né? Então, veja só o que diz o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A reflexão que eu gostaria de fazer é breve e ela se baseia no fato de que você pode estar fazendo isso ou você tem, como eu, irmãos da fé que têm feito isso nas redes sociais. Nós temos visto muitas pessoas dando opiniões a respeito da política, a respeito da forma como nós temos lidado com essa questão do coronavírus. Alguns têm feito ataques ao presidente, outros aos governos do estado, enfim. O que me chama a atenção, irmãos, nesse momento, é que, como nós estamos vivendo um momento de crise, é muito difícil a gente manter uma aparência de equilíbrio, de cuidado, até mesmo uma aparência de cristianismo, né? E quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos violados nos nossos direitos, tem aqueles que querem voltar a trabalhar, tem aqueles que dizem que é uma loucura fazer isso, tem aqueles que querem defender os idosos e as crianças, tem os outros que dizem que então o país inteiro vai morrer de fome, enfim. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós revelamos aquilo que de fato tem no nosso coração. E a oração e o caráter, ela tem uma íntima relação. Então é nesse sentido que eu quero trazer uma reflexão. Porque a oração, ela é o instrumento que Deus nos deu para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. É claro que as escrituras fazem isso, mas eu nunca consigo pensar que a nossa oração ela é isenta ou ela é a parte do que as escrituras dizem ou do que a escritura nos ensina. Então, quando eu falo sobre a nossa vida devocional, eu falo sobre essas duas características principais. Sendo assim, o nível, se é possível usar essa palavra, ou a intensidade da minha vida de oração, ela vai revelar o meu caráter, né? Ou, em outro modo, do que tem acontecido hoje, nós nos surpreendemos de ver alguns irmãos colocando ataques, perdendo a postura, agindo de uma forma até duvidosa no sentido cristão, porque elas estão se sentindo ameaçadas, mas esse sentir ameaçado, esse ímpeto de tentar resolver as coisas e fazer de uma maneira errada, revela que o nosso coração ainda precisa de muito treino, que o nosso caráter ainda precisa de muita lapidação, que a nossa forma de viver e de expressar, especialmente com relação às outras pessoas, carece de um cuidado. Então, nós estamos investindo aí 2 dias, né, juntos em oração, mas é claro que a gente espera que você faça isso
sozinho todos os dias, né? Que você tenha esse momento de devoção no seu quarto, digo no quarto porque o texto diz, né, para a gente fechar a nossa porta e ter um momento especial com Deus, mas você pode fazer em qualquer lugar. Eu quero então trazer alguns apontamentos. O primeiro deles, baseado aí no versículo 15, é que quando Paulo fala a respeito de chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, ele não fala a respeito dos irmãos da igreja, porque está implícito que isso vai acontecer dentro da comunidade cristã. Se nós somos o mesmo corpo, não existe a necessidade de ficar recomendando que a gente console ou se alegre, porque nós somos isso, nós somos uma família, né? Ele está falando com relação àqueles que estão fora. Então, um primeiro aspecto que eu entendo é que o cristão, nesse momento de crise, deveria ser aquele que tenta apaziguar as coisas. Não ser isento, não ficar em cima do muro, mas tomar uma postura de trazer conforto, trazer esperança, trazer consolo para essa situação que nós vivemos. Nós também podemos celebrar aquilo que tem sido bom, né? Então, de vez em quando a gente tem aí o relato de uma ou outra pessoa que conseguiram sair curados do vírus, e isso deveria alegrar o nosso coração e não cultivar em nós uma rivalidade como se tivesse alguém melhor ou alguém pior nesse momento, né? Um segundo aspecto é do versículo 16, dizendo que a gente não deveria ter em nós um sentimento de orgulho, né? Ou aqui poderia ser no sentido de arrogância, porque o contraste é com a humildade, né? E o conselho final do versículo 16 é: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Todos nós temos uma opinião a respeito do que acontece, mas perder relacionamentos, perder a chance de mostrar o amor de Cristo por causa das nossas opiniões, certamente não é o melhor caminho. Então, nós precisamos pensar se as discussões que nós temos entrado, se aquilo que nós ficamos compartilhando nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, se isso tem trazido, tem acrescentado algo para a nossa vida. Não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que ficar numa bolha, fingindo que nada acontece. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente deveria ser mais pacientes em compartilhar determinadas coisas e, por outro lado, a gente deveria avaliar se esse desejo que nós temos de ficar compartilhando as coisas não é no sentido de monopolizar o conhecimento, né? Então, eu quero ficar demonstrando para as pessoas que eu estou preocupado. A gente deve cuidar do nosso coração. O nosso coração é enganoso e a gente pode cair no risco de não ser humilde, mas no sentido de ser orgulhoso, de ficar emitindo juízo de valor sobre as pessoas, e isso é um tanto perigoso. O versículo 17 vai dizer mais ou menos aquilo que o versículo 21 traz, né? Então, não torneis o mal por mal, né? E esforçar-vos para fazer o bem. A nossa opinião política é necessária, e a ideia que existe de que religião e política não se discute, isso tem feito com que muito problema aconteça. Por outro lado, a gente tem vivido uma polarização no nosso país e a gente precisa pensar se realmente o que tem sido dito em nome de Deus, né, se de fato é o que Deus diz, né? Então a gente tem aí muitos discursos dizendo que Deus abençoe a nação, que, enfim, né? Mas é isso mesmo que Deus diz, a forma como Deus lida conosco, com o ser humano, a forma como Cristo fez todas as coisas, estão de acordo com o que está sendo dito, né? Então, o nosso papel é de não ser revanchistas ou criar rivalidade ou criar maior animosidade nas coisas, tá? O que Paulo diz no versículo 18 é que, se for possível, naquilo que depender de nós, que nós tenhamos paz com os homens, né? É muito difícil, irmãos, alguém que você brigou ouvir o que você tem para dizer. E a gente precisa lembrar que esse momento que a gente vive vai passar, né? E o que vai ficar depois disso? Como
as nossas relações estarão construídas depois que a gente passar por esse momento, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. E eu gosto muito do versículo 18 porque ele fala: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. E se você parar para analisar, sempre depende de nós, porque a gente não briga com alguém que não quer brigar. Então, se a gente entra nas discussões, se a gente promove esse tipo de coisa, é um traço do nosso caráter de rivalidade, de briga que ainda permanece e que precisa ser trabalhado, né? E a gente faz isso através da oração. Então, se eu estou magoado com alguém, eu preciso colocar essa mágoa diante de Deus. Se eu acho que alguém está errado, eu preciso colocar isso diante de Deus. Se eu acho que o meu presidente, que o governador do estado, que tem opiniões divergentes aí, eles estão errados, qualquer um dos dois lados, eu preciso colocá-los diante de Deus, né? E até mesmo se você achar que eu estou fazendo alguma coisa que é contrária à sua opinião, me coloque também diante de Deus para que Deus me dê sabedoria, né? Mas tudo que depender de nós, a gente deve fazer para que a paz seja mantida. Até porque se não tiver essa condição de diálogo, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, cuidar de ninguém e muito menos resolver o problema que nós estamos vivendo, né? Depois ele termina dizendo no versículo 20 que a nossa postura como crentes sempre deve ser a de generosidade. Então, se o meu inimigo, né, tiver fome, tiver sede, eu preciso ir até ele para que a sua necessidade seja suprida. Então, ainda que a gente tenha opiniões divergentes, mantenha o respeito, mantenha o equilíbrio, não perca a maneira cristã de ser, não fuja daquilo que Jesus nos ensina como discípulos. Então, mantenha a sua perspectiva em fazer aquilo que Deus nos mandou. Então, irmãos, para a gente concluir esse momento, eu gostaria que você, em primeiro lugar, colocasse o seu coração diante de Deus para ver se aquilo que você tem compartilhado, para ver se aquilo que você tem dito, às vezes até com ironia ou como uma brincadeira, se isso de fato tem agradado a Ele, né? A rede social hoje ela tem sido o caminho ou o espelho da nossa alma, né? Aquilo que nós colocamos ali reflete a forma como nós estamos lidando com as nossas questões. E tem gente que, pelo que tem postado, está agindo muito mal, está agindo diferente daquilo que o cristianismo ensina, do que aquilo que ser discípulo de Jesus ensina. Então, coloque o seu coração submisso diante de Deus para que Ele mostre esse caminho para você. Em segundo lugar, eu gostaria que você pensasse em partilhar com as pessoas, em compartilhar com as pessoas aquilo que é bom. Não estou dizendo para você ficar soltando aí um monte de versículo bíblico, porque tem gente que também vai se fechar por causa disso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa analisar muito bem aquilo que a gente tem feito para que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como pessoas de bem e como pessoas que estão procurando o bem de todos, né, independente da minha opinião política nesse momento, tá certo? Então, aquilo que eu coloco, aquilo que eu penso, aquilo que eu compartilho, a maneira que eu ligo para as pessoas para dizer, a disposição que eu tenho para agir com os outros, então tudo isso precisa ser baseado no que a Escritura diz. E por fim, eu queria que você pensasse que as pessoas que pensam diferente de você, elas não são suas inimigas, né? O cristão ele não tem nenhum inimigo. As pessoas podem considerar o cristão um inimigo, mas o cristão não tem inimigos, né? Então, que você coloque as pessoas que você tem divergência em oração diante do Senhor, interceda por eles, né? Pode ser que você ache que o presidente tem uma opinião melhor, ou pode ser que o governador tenha uma opinião melhor, ou enfim, ambos tenham opiniões ruins. Independente disso, coloque essas pessoas diante de Deus. E aqueles relacionamentos que a gente tem e que as pessoas têm compartilhado coisas e que às vezes nos afetam, então coloque também. É um momento para que a gente se aprofunde na vida de oração, na vida de comunhão com Deus, tá bom? Então, que você possa terminar esse momento de oração, colocando a sua vida, colocando a minha vida, colocando a nossa igreja diante do Senhor, e eu espero que essas reflexões possam produzir em nós um caráter
como o de Cristo. Deus abençoe você.